Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, passar para outras pessoas, chamar outras pessoas para participar dessa doideira aqui. Hoje no Eu Recomendo Netflix, série Schumacher. Na verdade não é uma série, é um filme, é um filme documental sobre a vida do Michael Schumacher. Ele vai ter uma série de imagens que você nunca viu antes, mesmo da Fórmula 1, assim, você vê que a Fórmula 1 tem até no final tem um agradecimento muito grande lá para o F1 Filmes lá, né, que eles cederam um monte de material de coisa de bastidor e tudo mais, mas você vai ver muita imagem do Schumacher na vida privada dele, que é uma coisa que ele sempre se preocupou, ele sempre quis manter a família dele, a vida dele privada fora dos holofotes. Uma das coisas que o Schumacher era conhecido e era acusado é de ser um cara meio antipático, um cara meio chato em relação à imprensa, e um cara que não gostar de dar autógrafo, de ser meio fechadão assim. E nesse documentário ele vai ser dividido. Num primeiro momento, ele vai contar a história do Schumacher como piloto de kart até ele chegar na Fórmula 1, que ele chega na Fórmula 1 de um método meio incomum, né? Ele vai chegar via a Mercedes vai colocá-lo na Fórmula 1 em função de um piloto que sofreu um acidente e não pôde continuar. E a primeira parte dele na Fórmula 1 é a briga dele com o Senna, que era o grande piloto no momento, que era o grande leão. Eles usam essa analogia do leão, que o Senna era o grande leão e que ele era o cara que vinha chamando a atenção, que ele era o cara que seria o grande rival do Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna já estava na Williams. Então eles mostram uma cena do Senna brigando com o Schumacher, que o Schumacher dá uma fechada nele, e o Senna fala, pô, você tá querendo matar a gente, você tá pensando o quê? Você tá maluco? Você é um irresponsável e tal. E aí você vai levar essa narrativa até chegar no Senna, né, da estreia dele, das expectativas que ele criou em torno dele na Fórmula 1. Ele era o piloto que estava atrás do Senna quando o Senna sofreu o acidente, então ele viu o que aconteceu na Tamburello, ele venceu a prova que o Senna faleceu e como a morte do Senna mexeu com ele. Tem um momento mais na frente do documentário, quando ele consegue a 41ª vitória dele, por exemplo, e aí o repórter fala, você é o segundo maior em vitória somente atrás do Ayrton Senna. Esses números contam para você? E ele tem uma crise de choro, ele fala, conta, tem uma crise de choro, e o Mika Hakkinen, acho que o David Coulthard em volta assim, não sabe o que fazer. É muito impressionante essa cena no documentário, porque aí ele fala, né, só volta, isso aí é mais lá na frente, que ele já está na Ferrari, ele fala que depois que o Senna morreu, ele começou a prestar atenção no risco que a Fórmula 1 era de verdade. O Schumacher foi um piloto que ele foi considerado um piloto muito arrojado, que ele tinha um controle, ele confiava demais na dirigibilidade dele, na habilidade dele de lidar com o carro, e que isso era muito impressionante, mas ele era um cara que arriscava muito. E quando tem o primeiro treino que ele entra no carro, depois da morte do Senna, é muito impressionante, ele fala assim, eu entrei no carro e a minha visão era, essa curva eu posso bater e morrer nessa curva. Então ele começou, depois da morte do Senna, a ter uma percepção muito grande da periculosidade do que ele fazia. Aí vai contar a história dele, dos 2 títulos dele na Benetton, o processo dele na Benetton, aí a transição dele para a Ferrari, os problemas que ele teve na Ferrari, os problemas que ele teve com outros pilotos em relação a isso. O Schumacher, meu primo adora chamar o Schumacher de Dick Vigarista, e ele ficou um pouco com essa imagem, né? Para nós brasileiros, além da relação dele com o Rubens Barrichello, que permitiu com que isso acontecesse, que queimou muito o filme do Schumacher, apesar dele ter vários fãs, do mesmo jeito que eu falei no Iron Maiden, feliz de quem pôde assistir ver o Iron Maiden tocando e viver na época do Iron Maiden, eu
gosto de Fórmula 1 desde a época do Piquet, apesar do Piquet ter dado uma pisada na bola agora que assim, vergonha total, né? E é difícil você separar alguns CNPJs da pessoa física, né? E essa última do Piquet me chateou muito, porque eu sou um piquezista, assim. Eu vi o Piquet ganhar os 3 títulos, né? Desde criança. Eu adorava o Ayrton Senna, mas eu torcia pro Piquet. Nossa, eu sempre, até hoje, eu levanto cedo para assistir Fórmula 1. Eu adoro. A Laís não entende que eu fico lá vendo aqueles carros. Mas eu adoro Fórmula 1. Aliás, um abraço pro mestre Diogo Angeli, que é outro cara que adora Fórmula 1. Assim, a gente sempre conversa, né? Quando a gente estava trabalhando junto, a gente conversava mais sobre as corridas. A Fórmula 1 tá maravilhosa, assim. Eu gosto, mas gosto de corrida, gosto de NASCAR, gosto de Fórmula Indy. Eu tenho corrida guardada, eu gravava corrida de Fórmula 1, que nem eu gravava jogo do Corinthians. Parei com essa loucura agora, mas e assisti de novo, se estiver passando eu assisto, eu curto muito, assim. E ter visto isso acontecer, ter visto a história do Senna, sentir a morte do Senna, assim, demais. Quando eu era pequeno, eu fazia isso, acho que ninguém sabe, acho que eu nunca contei para ninguém. Eu fazia umas pistas em papel, cartolina, fazia uns circuitos muito loucos. E aí eu riscava todinha em quadradinhos. E eu jogava como se fosse um ludo. Eu tinha o War, eu fazia os carrinhos de Fórmula 1. Então aquela peça de 10 era o carro e a pecinha de 1 era o piloto. E eu montava da cor. Então vermelho com vermelho, que era Ferrari. Eu lembro de fazer a Benetton do Schumacher, amarelo com azul em cima, né? A bolinha branca com a bolinha em cima, azul para ser a Brabham, a Williams. Então assim, eu jogava o dado e ficava brincando sozinho. Isso aí, que brisa. Então assim, eu sempre curti muito. E uma frustração minha foi nunca ter tido um autorama. Meu primo João tinha, achava um máximo, assim, e eu nunca tive um autorama. Eu tenho hoje um carrinho do Ayrton Senna da John Player Special que o Betão me deu, né? Tá lá em terra firma. Então a Fórmula 1 foi uma coisa que eu tive a sorte de ver o Senna ser campeão, do Piquet ser campeão. Eu tô falando dos grandes, do Hamilton tá nesse momento, do Vettel, né? E ter visto o Schumacher ganhar os 7 títulos assim. E aí o documentário ele vai pegar, então qual é o segundo momento? Ele ganhando os 2 títulos na Benetton, aí ele indo para a Ferrari e os problemas que ele vai ter na Ferrari, a cobrança que ele vai ter na Ferrari, até ele ganhar o primeiro título na Ferrari. E aí, eles já pulam até o 7º título, a desistência dele, vão pegar e vão abordar a vida dele quando ele se aposenta da Fórmula 1. Então você vai ver que ele tinha uma necessidade muito grande de viver a ação. Ele foi um cara que a adrenalina começou a pedir muito no corpo dele, assim. Ele foi um cara que precisava de adrenalina, então ele começa a saltar de paraquedas. Aí tem uma par de imagens legais, assim, ele, o filho, a filha, a Corine, que é a mulher dele. As entrevistas são muito... Tem entrevista com o Ross Brown, com o Jean Todt, com o Bernie Eccleston, tem o Flávio Briatore, toda essa galera, os pilotos, tem o Mika Hakkinen, o Ed Irvine, né? Muita gente dando depoimentos sobre o Schumacher. Aí a volta dele para a Fórmula 1 já meio desbaratinado, sem ter o peso de ter que ser o campeão. E aí fala muito dessa coisa do Schumacher. Por que ele é desse jeito? Por que ele se torna um cara muito arredio? Porque ele era um cara que o caráter mental dele era muito forte no jogo. Ele era um cara que suportava muita pressão e se impunha muita pressão. E isso fez com que ele se tornasse o campeão que ele se tornou. E aí o documentário chega no final, quando ele sofre o acidente. Você vai ter... Não é muito detalhado, não se fala do acidente. A Corine fala só do dia. Então fala assim, ó, tava nevando. Ele tinha falado, ó, por que a gente... Ó, que vida. Por que a gente não vai para Dubai pular de paraquedas ao invés de ficar aqui, que a neve não tá legal? Não mostra nada, não fala nada do acidente, não aprofunda. O Schumacher não é mostrado em nenhum momento no modo atual.
E em alguns momentos você pega a Corine falando assim de quem ele foi, de quem ele era, né? E aí ela fala, nós estamos fazendo de tudo para manter a privacidade que ele deu pra gente antes, de estar lutando por ele, de proporcionar para ele o que ele proporcionou para nós. Então é muito triste você ter essa sensação do Schumacher não estar existindo mais, ele só virou uma história do passado. Eu acho que esse é o único ponto do documentário que ficou bem real, mas triste ao mesmo tempo. Você vai ter o filho dele falando, a filha, o filho dele falando, pô, hoje eu virei um piloto e eu não posso conversar com ele sobre Fórmula 1, sobre corrida, eu não posso dividir com ele a coisa que ele mais gostava, que era correr, que era ter esse universo, assim. E você vê a Corine também, ela bem triste, bem chateada, porque dá a entender lá que ele não vai se recuperar, que o quadro dele é tão grave que ele vai viver nesse estágio vegetativo talvez por muito tempo ainda, se é que ele vai se recuperar um dia. Mas muito bonito o documentário, ele fica com um arzinho que o Schumacher era meio mala assim, mas ele tinha um porquê de ser mala, mas que conta a história dele, podia ter sido mais detalhado em relação à história dele na Fórmula 1, mas acho que já tem tanto material nesse sentido que eles optaram por fazer algo que fale mais da pessoa Schumacher e o modo como ele lidou com as pressões na vida, e talvez isso é o que vai fazer com que ele vença esse momento, do que falar da história dele da Fórmula 1. Então eu recomendo Schumacher da Netflix. O poema de hoje é Entre o Fracasso e o Sucesso. Há um intermitente processo entre o fracasso e o sucesso, sendo o primeiro o motivo de tão poucos conseguirem atingir o doce sabor do segundo, pois foram esses a entenderem que o valor de certas coisas surge na dificuldade em consegui-las. E um verdadeiro guerreiro ama as batalhas, independente das vitórias. E eu torço para que o Schumacher vença essa batalha, se mostre o maior campeão de todos os tempos. Ganhar 7 títulos da Fórmula 1 não é fácil. Entra a combinação de carro, de momento, de volto lá no Maquiavel, Virtude e Fortuna. E ele conseguiu fazer tudo dar certo. Ele criou os momentos para que a fortuna também o ajudasse, né? Mas que, pô, ninguém merece viver do jeito que ele está vivendo, e aí a triste história dele, do jeito que terminou num puta de um campeão, assim, num cara que você vê que tinha amor pela vida e que infelizmente está vivendo essa batalha. Ele é um guerreiro também. Diz aí, você já assistiu esse documentário? Você gostou? Você gostou do vídeo? Eu esqueci de falar alguma coisa? Dá o like, o dislike, se inscreve no canal, passa o vídeo para frente e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.